dia, mais uma vez estamos aqui convosco, desejando a todos uma ótima semana, um bom início de semana e esperando que todos estejam bem, todos os nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles que nós sempre está nos ouvindo, né? E continuando aqui a nossa palestra, eu creio que há um motivo, um objetivo. Morgana disse que tudo na vida tem um motivo e um objetivo. Oxalá, né, que os nossos objetivos sejam corretos, né, sejam para que acrescente algo em nós, né, não somente nos nossos ouvintes, como em nós também, né, que vos fala. Porque eu creio que a vida é um aprendizado, né? Quando falamos algo, aprendemos também com aquilo que falamos. Muitas vezes buscamos falar por uma certa inspiração, né, de Deus. Então, isso nos ensina também. Muito bem. Desejo que todos estejam, aqueles que porventura virão ouvir, né? E muitas vezes a gente está fazendo, transmitindo, né? E às vezes as pessoas não podem estar ali presente, mas ouvirão, né? Então eu diria assim, bom dia, né? Uma boa tarde ou uma boa noite, porque vai depender da hora que você vai estar conectado, ouvindo, né? Porque fica gravado, né? Muito bem. Eu gostaria de ler aqui um versículo da Bíblia para nós continuar aqui o nosso pensamento, né? Não há tempo de você pegar a Bíblia e ler versículo por versículo, porque eu determinei que nossa gravação, aqui, o nosso culto, nossa palestra, não seja longa demais. Então, a gente vai lembrando o que a gente já leu, né? O que a gente já leu na Escritura, na mensagem, e vai citando. Às vezes acontece a gente citar o versículo numa outra posição, vamos dizer, um capítulo diferente do que ele está, mas isso eu creio que, como eu já disse aqui, isso é compreensível por todos. Pois bem, eu gostaria de ler aqui Provérbios capítulo 3, versículo 14 e o verso 15, para a gente ir lembrando aqui, né, do que nós pensemos da mensagem, que diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de vir, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Pois bem, às vezes a gente pega aquela escritura, você lê aquela escritura, a Bíblia, onde a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, todo o plano de Deus para a humanidade
quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, no Éden, já estava traçado todo o plano. Vamos dizer assim, Deus não estava fazendo algo e melhorando aquilo, consertando aquilo. Ele, vamos dizer, fez uma coisa aqui, falou assim, não, isso aqui não ficou bom não, eu vou consertar, vou fazer diferente. Porque isso é o que nós, homens, quer fazer. Os homens, o ser humano, sempre está assim. Sempre sabendo que amanhã o que ele não sabia hoje. E assim por diante. Nós somos assim, mas não Deus. Então, quando ele estabeleceu ali no Jardim do Éden o seu casal, o primeiro casal, né, Adão, ele tirou Eva de Adão, né, como um produto, um derivado. A mulher, por isso a mulher ela é muito importante para o homem, deve ser a sua esposa, porque ela é um tipo do que Deus fez lá no início. Uma mulher tirada de dentro do homem, né? Pois bem, então nós vemos ali que o plano já estava traçado. O plano de Deus estava traçado ali. O que ia ser. Então eu vejo, às vezes a gente lê essa escritura, que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo, e eu creio assim, que essa cena que nós estamos vivendo, mesmo a cena real aspas, né? Porque a Bíblia diz que o real mesmo é o que não se vê. Esse que nós vemos, disse Paulo, que as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Veja, essas, mas assim, para nós, aos nossos olhos, os nossos olhos pequenos, nossos olhos humanos, a nossa mente de canário, como disse o profeta, a nossa mente de canário, eu entendo um pouquinho, saindo um pingozinho assim da mente de canário, sabe, dando um pequeno passozinho à frente, eu vejo que essa cena que nós estamos vivendo, ela já aconteceu. Ela está se repetindo. Porque esse versículo que nós acabamos de ler aqui, fala isso. Esse versículo que acabamos de citar aqui, fala isso. O que é, já foi. E até mesmo o que há de vir, também já foi. Então você entende, pela revelação, de que Deus abriu uma brecha na eternidade. E é por isso que nós temos uma mensagem intitulada A Brecha, os selos. Veja, Deus abriu uma brecha. E eu estou falando porque eu já li na mensagem, o irmão Brana disse que tudo é eternidade. O tempo foi um espaço aberto dentro da eternidade, como se Deus pegasse uma faca, assim, uma expressão, uma comparação simples para ela entender, falasse assim, eu vou abrir aqui uma cortina, vou abrir aqui a eternidade, vou espichar ela aqui, e ela vai ter tantos anos dessa eternidade.
essa eternidade, de tempo. Ela vai ter esse tempo. Dentro desse tempo, eu vou executar o meu plano. Só que a partir do momento em que Deus começou a executar o seu plano, a eternidade veio vindo, veio voltando para a eternidade. O tempo acabando, o fim vindo, como diz Ezequiel 7, o fim vem, e ele veio vindo. Ele veio vindo. Veja, atrás do tempo há eternidade desse lado e eternidade desse lado. Agora o tempo vai chegar a ponto de ficar uma brecha. Oh my! Veja, o tempo vem vindo até ficar uma brecha de decisão, um vale de decisão, onde somos colocados. Veja. Então, lá no começo do plano, da execução do plano, quanto tempo durará esse tempo? Deus sabe. Nós não sabemos, diz a Bíblia. Mas a verdade é que o irmão Branham disse na mensagem, a era de Laodiceia, que o tempo será engolido pela eternidade. Procura lá. É uma boa palestra, uma boa opção, uma boa sugestão para você buscar nas mensagens. Veja, Mombrana disse que o tempo seria engolido pela eternidade, porque ela veio se encontrando. Veja, ela está vindo. O tempo está acabando. Quando Deus enviou o seu mensageiro para esta era, veja, para esta era, William Marion Branham, neste ministério, ele desce e coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra e diz: o tempo acabou. Aleluia. Veja, essa brecha que fica, como se ficou parada essa brecha. Alguém parou na brecha até que você decidisse entrar nessa arca ou deixar de entrar. Porque o tempo havia acabado nos dias de Noé, quando Noé entrou na arca. O tempo havia acabado para aquela humanidade. Mas havia acabado para Noé? Não. Para Noé e sua família, o tempo ia começar dali 150 dias de novo. Noé ia dar início ao novo mundo, como um tipo. Veja. Aleluia. Tão maravilhoso ver esses quadros, ver essa coerência tão simples, sem precisa de complicação.
Eu não preciso de um doutor em teologia para me ensinar isso. Não preciso. Eu olho na mensagem, olho na Bíblia e vejo isso. Não precisa de um doutor. Mas eu quero voltar aqui no tempo. Vamos voltar no tempo. A provar que o que é já foi. O que há de vir também já foi. E como Deus estabeleceu o seu fundamento em 3, diz a Bíblia. Tudo tem que ser em 3. Deus é perfeito em 3. Salmo 87, versículo 1. Diz assim: o meu fundamento está nos montes. Ó, o meu fundamento singular está nos plural, montes santos. Veja, fundamento singular, montes plural, santos plural. O meu fundamento está nos montes. Monte Sinai, com Moisés, com a nuvem, Deus falando boca a boca com Moisés, na nuvem, da nuvem. Monte da Transfiguração, com Jesus Cristo, com a nuvem, falando com eles boca a boca, e monte pôr do sol. Aleluia! Falando com William Branham boca a boca, a ponto da espada da sua palavra cair na mão dele e encaixar perfeitamente. Então, o que nós vemos? O meu assunto, o meu tema é a palavra falada é a semente original. Certo? Então, Deus falou. Moisés escreveu o que Deus falou. Escreveram o que Deus falou. Primeiro foi a palavra falada, sendo a semente original. Porque no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, foi escrito o que foi falado. Primeiro a palavra. Aí você entende o porquê que você não pode nem acrescentar e nem diminuir. Porque é a palavra de Deus falada primeiro e depois escrita. Aí vem Jesus. Mourana disse que a única coisa que ele escreveu literalmente, bem entendido, foi quando ele estava diante dos fariseus, que os fariseus levaram Maria Madalena diante dele e ele escreveu na areia. Veja, ele escreveu ali. Mourana diz que mesmo assim ele apagou depois o que ele escreveu. A única escrita literal que ele teria deixado, seria aquilo que estava escrito no chão, com os dedos, mas ele apagou, diz o profeta. Tá. Mas o que ele foi falado, foi escrito. O que foi falado por ele, foi escrito depois que foi falado. E aí vem o nosso profeta desta era. Subia no púlpito com a Bíblia.
Subia no púlpito com a palavra de Deus, com a Bíblia. Baseado, sim, agora sim. Baseando o que ele estava falando. Provando sua palavra com a escritura que estava no passado. Que era a palavra de Deus que tinha sido escrita pelos profetas. Mas Deus, então, agora o profeta, o último profeta, ele tinha que ter a prova de que o que ele estava falando era a palavra falada de Deus. Por isso ele pregou uma mensagem intitulada Provando Sua Palavra. Então o Branham subia no púlpito com a Bíblia e falava a palavra e provava pela Bíblia, pelo que já estava escrito. Depois que o profeta prega, escreve-se o que o profeta falou. Traduz, coloca em literaturas. Mas o que é? O que é a mensagem? O que sempre foi a palavra? O que sempre foi a grande verdade? Foi a palavra falada de Deus pelos profetas. Pelos profetas, por Jesus Cristo e pelo último profeta da Bíblia, dos tempos, o último. O profeta do século 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, o quanto o mundo existiu. O Branham disse, se existir mais 10 mil anos, William Branham estará lá. Depois de 10 mil anos, ele disse numa mensagem que ele disse assim, se alguém disser que William Branham morreu, você diga mentira. Ele não pode morrer. Oh my. Veja. Então, vale a pena crer numa mensagem como essa. Vale a pena. É muito maravilhoso crer numa mensagem como essa. Então você começa a observar que, e aí sim, aí você vai ver a sua atitude. Porque essas cenas que estamos vivendo, ela já aconteceu. Ela já aconteceu, essas cenas. Porque Deus viu isso. Ele já viu isso antes da fundação do mundo. Quando ele predestinou os filhos para ser salvos, ele já viu. Então a sua atitude, procura dentro de você se há esse desejo colocado por Deus. Se há esse desejo colocado por Deus, esse querer colocado por Deus, bem-aventurado é esse homem, essa mulher que manifesta esse desejo sem imposição, sem exigência humana, sem nenhuma, vamos dizer, influência de igreja, de sistema religioso, mas dentro da sua alma, dentro do seu coração, da sua alma, há um desejo profundo, uma fome por Deus, pela coisa correta, veja, pelo verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque o desejo não erra, quando se deseja mesmo de coração e alma, não é uma emoção, não é uma, sabe, eu falei aqui um tempo atrás, numa outra palestra que tivemos, que uma das coisas que mais engana as pessoas é a tal de sensação de segurança.
quero falar isso, sabe por quê? Porque o profeta falou que dentro do ser humano tem 5 sentidos do corpo externo e tem 5 sentidos do espírito. Veja, o irmão Branham disse que Satanás trabalha exatamente nesses, vamos dizer assim, ele usa esses sentidos que há no ser humano, que é visão, paladar, olfato, audição. Veja, no espírito há sentimentos, razão, raciocínio. Satanás trabalha nesses canais. E nesses canais, ele engana as pessoas, dando-lhes uma sensação de segurança. O Filho de Deus, ele não pode ter apenas uma sensação de segurança. Ele tem que ter uma segurança completa. Porque isso é que o profeta disse, que o batismo do Espírito Santo seria um batismo sem sensação. Não é sensação de segurança, é segurança. O eleito, ele tem segurança eterna. Ele creu em Jesus Cristo de verdade, diz a Bíblia. Quem crê em mim, Jesus disse, tem a vida eterna. Não é que vai ter. Não existe. Não tem como um evangelho ser verdadeiro se você disser assim, eu creio apenas, eu creio que eu vou ser salvo. Não. Isso não é o evangelho de Deus. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo te salvou, você tem que crer que você já tem a vida eterna. É o que Jesus prometeu. Ele disse assim, Jesus não disse assim, quem crê em mim terá a vida eterna. Não. Ele disse assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Veja. Porque, veja, se você for fazer uma lista dos meus defeitos, você precisa de bastante papel. Se eu for ficar seguro no que nas minhas fraquezas, nas minhas falhas, nos meus erros pessoais, o Mombrana diz assim que Jó, sabe o que foi que fez a diferença entre Jó e aqueles acusadores dele, né? É que Jó falava o que era correto a respeito de Deus. Não que ele não tinha falhas, mas os homens queriam fazer de toda maneira, fazer o Jó acreditar que ele era um pecador. É isso que Satanás quer fazer. E Jesus disse, e a Bíblia diz, e Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aí você vai para as cartas de João, onde ele disse assim, ó, o Filho de Deus não peca. Imediatamente ele disse assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Então como é isso? Como é isso? O Filho de Deus não peca. E ele não falou assim, eu acho que o Filho de Deus não peca. Não, não. O Filho de Deus não peca. Imediatamente ele fala, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos
e fazemos Deus mentiroso. Porque está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como é isso? O Filho de Deus não peca. Como que é isso? É a lista que o Satanás vai fazer? Não. Não. Para te acusar, ele já fez isso. Mas o sacrifício realizado no Calvário te salvou enquanto você estiver aqui na terra, enquanto você estiver respirando, aquele sacrifício vale. Quando você aceita aquele sacrifício de verdade, porque não tinha outra maneira, não existiu outra maneira e não existirá outra maneira de Deus salvar, de Deus ter salvado os seus filhos, a não ser ele ter determinado que ele ia salvar. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Simples assim. Eu quis salvar. Alguém me condena? Deus pode perguntar: alguém me condena porque eu quis te salvar? Quem que pode me condenar? Quem pode dizer assim, chegar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor errou em salvar aquela pessoa? Ou o Senhor errou em mandar aquela pessoa, deixar aquela pessoa ir para o inferno? Quem que pode fazer isso? Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Porque o que é já foi, e o que há de vir também já foi. E Deus viu isso, já realizou isso tudo. Para nós, a gente fala assim: Deus fez isso na mente de Deus. Deus realizou isso, seu plano na mente. Tudo bem. Só que eu creio que ele teve um panorama. Ele teve essa visão clara como a luz do sol que está brilhando. Ele viu cada passo nitidamente. Cada ação que você fez, cada passo. Veja. Aleluia. Pois bem, meus queridos, eu já vou encerrar aqui, porque senão fica muito longo a transmissão. Vamos encerrando. Deus abençoe. Eu creio que Deus vai nos ajudando cada dia a expor algo. Sei, pode ser que seja de ajuda para alguém. Eu creio que isso possa ajudar alguém. Entendeu? Alguma pessoa que ainda tem dúvida. E às vezes, como eu disse, a dúvida não é a dúvida a respeito de Deus, dúvida de si mesmo. Isso pode ocorrer. Entendeu? Qualquer um de nós estamos sujeitos. Dúvida de si mesmo. Mondana disse: não deixe o diabo falar que você não é um filho de Deus. Porque ele vai falar. Com certeza ele vai. Não creia quando o diabo falar que você não é um filho de Deus. Então, porque que ele vai falar, ele vai. Com certeza. Mas, se você realmente deu crédito
a esse enviado de Deus, porque essa é a obra de Deus. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, como faço para me realizar as obras de Deus? Jesus virou e disse, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E agora, nesta era, essa última era, Jesus disse, eu, Jesus, Apocalipse 22, verso 16, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Veja, e a obra de Deus é essa, que creiais naquele que eu enviei, disse Jesus. Pois bem, Deus abençoe, que o Senhor dê um bom dia para vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.